Falar agora com Humberto Castro, que já está chegando aqui. Esse foi o jogo da polêmica, né, Humberto? Boa tarde para você. Muita polêmica, Jordevar. Boa tarde para você. Cumprimentando nosso prefeito Vilmar. Semana que vem a Aparecidense estreia na Série C do Campeonato Brasileiro contra o Sampaio Corrêa no Aníbal Toledo. E o prefeito Vilmar é um grande incentivador do esporte em Aparecida de Goiânia, do futebol, dando sequência ali desde a era João Rodrigues, o Cocá, e também do Maguito Vilela. Bom, você me chamou para falar do jogo de ontem, jogo com muitas polêmicas. Logo no início da partida, por volta de 14 minutos de jogo, o técnico Jair Ventura foi expulso. Reclamou ali de um cartão para um jogador do Flamengo que fez uma falta no Luiz Fernando. E até o Tite, técnico do Flamengo, saiu em defesa, do Jair Ventura nessa expulsão. Depois vieram outros lances, como a expulsão do zagueiro do Atlético, Alex, como a não expulsão do Léo Pereira, que cometeu um pênalti agredindo o zagueiro Luiz Felipe na área. Teve o principal lance, que foi o último da partida, o pênalti a favor do Flamengo, cometido pelo Maguinho. O árbitro entendeu que o Maguinho deu uma cotovelada no jogador Bruno Henrique do Flamengo, por isso marcou o pênalti e expulsou o lateral do Atlético. Então o Atlético terminou o jogo com 2 a menos em relação ao time do Flamengo. Então vamos ver os melhores momentos desta partida para a gente conferir aí esses detalhes, os lances polêmicos também. De todos os lados, os torcedores foram chegando ao estádio. Os flamenguistas, maioria, mas os atleticanos não ficaram muito atrás. O governador Ronaldo Caiado cumpriu a promessa, vestindo a camisa do Dragão. Então as equipes entraram em campo, em uma linda festa na volta do Serra Dourada, onde Lino fez o gol do título em 2014 e nos deixou justamente em dia de jogo do Atlético. Homenagem, 1 minuto de silêncio. Bola rolando e o Atlético com uma boa chance aos 4 minutos. Shailon de cabeça, Rossi segurou firme. Everton Cebolinha, um chutaço perto da meta atleticana. Luiz Fernando recebeu falta. O Atlético reclamou, queria cartão. E quem recebeu foi o técnico Jair Ventura, vermelho direto, que ficou revoltado com a expulsão. Para a tristeza do pai dele, Jairzinho, furacão da Copa de 70, uma das atrações na tribuna. O jogo seguiu, bola na área do Flamengo. Emiliano finalizou, Rossi fez grande defesa. Na dividida com Alex, Pedro caiu, o lance seguiu. Mas o árbitro marcou a falta e expulsou o zagueiro atleticano, que era o último homem. Nova reclamação por parte do rubro-negro goiano. De La Cruz foi para a cobrança e fez essa pintura de gol. Gol não, golaço de De La Cruz. 1 a 0 Flamengo. Já é segundo tempo. Arrascaeta cobrou escanteio. Léo Pereira cabeceou para fora. Maguinho cruzou. Luiz Fernando testou para o gol. Mesmo com 1 a menos, o Atlético chegou à igualdade. Artilheiro Luiz Fernando. No segundo gol sofrido por Rossi na temporada. 1 a 1 no placar. Em seguida, Léo Pereira deu uma trombada em Luiz Felipe. O árbitro, com delay, marcou o pênalti para o Atlético e aplicou o cartão amarelo para o zagueiro flamenguista. Shailon foi para a cobrança e mandou na trave, desperdiçando a chance da virada. O principal cobrador do Atlético, Shailon, perdeu o pênalti. O Atlético continuou melhor. Baralhas pegou a sobra e mandou para o gol. Anulado pela arbitragem. E com o VAR revisando, uma longa espera. Impedimento de Emiliano no início da jogada foi confirmado. Ayrton Lucas arriscou. A bola explodiu no travessão, quase o segundo gol do Flamengo. Nos acréscimos, Maguinho subiu com os braços abertos e cabeceou a bola. Bruno Henrique acusou uma cotovelada. O árbitro primeiro deixou seguir. Depois foi chamado pelo VAR. E após a consulta, assinalou penalidade e ainda expulsou Maguinho. Já eram 56 minutos
Pedro foi para a cobrança e mandou um chutaço no canto, sem chances para Ronaldo. Artilheiro Pedro, com 16 minutos de acréscimos. O gol do Flamengo e o resultado final no Serra Dourada, com quase 4,5 milhões de renda, 35 mil torcedores. Atlético 1, Flamengo 2. Portanto, tá aí, Jordevar, os melhores momentos, muitos lances polêmicos e aquilo que eu destaquei, né? O Atlético reclamou bastante, o presidente Adson Batista, depois do jogo, reclamou muito da arbitragem, da CBF. O árbitro André Luiz Bento, ele é de Minas Gerais e não tem histórico de apitar jogos da Série A. No ano passado ele apitou inclusive alguns jogos do Vila Nova na Série B. Então a CBF colocou um árbitro inexperiente, em se tratando de Série A de Campeonato Brasileiro, e deu no que deu. Muita polêmica. Humberto, eu quero ter tanta polêmica, mas eu vou pegar aqui com você, eu quero discutir com você, pegar a sua opinião. Aquela expulsão do Alex, ele cometeu a falta, né? Só que ele foi expulso porque, segundo o juiz, quando acontece aquele tipo de falta, poderia ter um risco de gol, ele foi expulso. Mas tinha um jogador do Atlético do lado. Então essa história de que havia um risco dele fazer o gol lá, na verdade, não é bem assim, né? Eu acho que a expulsão ali foi um pouco forte demais, não foi não? Foi porque o Pedro ia em direção ao gol, correto? Estava no mano a mano com ele. Mas os outros jogadores foram chegando. Então, no momento da falta, tinham muitos jogadores próximos, então não era uma situação isolada e também estava longe da grande área. Ele não tinha entrado ainda na grande área, então não era um lance característico de direção ao gol, né? Próximo ao gol. Então, o árbitro errou, caberia ali, nesse caso, o amarelo. O técnico Jair Ventura também reclamou da falta, que era para dar amarelo para o jogador do Flamengo, acabou sendo expulso. Teve aquele lance do pênalti para o Atlético, a agressão do jogador do Flamengo, né, que deu uma trombada nas costas do zagueiro do Atlético, de forma infantil. Se o árbitro deu pênalti, ele teria que ter expulsado o zagueiro do Flamengo, né? E mesmo com um a menos, o Atlético, já que o Maguinho foi expulso no finalzinho da partida, o Atlético criou várias situações, poderia ter virado o jogo se o Shailon não erra aquele pênalti. Então, mesmo com os lances polêmicos, fica o saldo positivo aí da boa atuação do Atlético. Quer outro saldo positivo, Jodevar? Sim. A renda. 4.500.000 reais é a maior renda da história do futebol goiano, superou um jogo da seleção brasileira, que deu 3.700.000 em 2016. Então, ô Jodevar, o público foi excelente também, 35 mil pessoas, mas mesmo assim, o presidente Adson Batista, depois do jogo, disse que a próxima partida do Atlético, que será contra o São Paulo, neste domingo, será no estádio Antônio Ascioli. O Atlético agora não quer mais grana, não quer saber de renda, né? Primeiro que ele tem um sócio torcedor também que já ultrapassou a marca de 6 mil. O Atlético quer pontos, quer vencer os seus jogos em casa e lá no Ascioli é pressão. Humberto, aquela jogada do Maguinho, né, que ele sobe para tirar a bola de dentro da área lá, que o juiz marcou pênalti em cima do Bruno Henrique. Foi pênalti, na sua opinião? Se você fosse o juiz, você marcaria? Olha, eu não marcaria como o árbitro não marcou. Ele deixou o lance seguir. Quem chamou a atenção dele foi o VAR. Ó, vem cá olhar que parece que houve uma cotovelada. Aí o árbitro foi lá e olhou. A gente vendo detalhadamente o lance, não se tem a imagem do Maguinho com o gesto de cotovelo. Ele está com os braços abertos. O cotovelo atinge o rosto do Bruno Henrique, mas para ele ganhar uma impulsão e cabecear a bola, que foi o que ele fez, o Maguinho precisa estar com os braços abertos. Então não teve o lance e o ato depois que expulsou o Maguinho, ele fez o gesto, né, do cotovelo. Ele entendeu que o Maguinho tinha dado a cotovelada. Na minha visão, isso não aconteceu. Vou botar você numa saia justa agora. Esse árbitro é ruim demais ou ele agiu de má fé? Você colocou realmente, hein? Você colocou. É difícil falar em agir de má fé, porque os árbitros, eles têm toda uma preparação, né, para trabalhar. Esse árbitro é novo, então ele quer mostrar serviço, Série A, mas aí é o problema. Ele mostra serviço favorecendo o time grande, porque se ele prejudicar um time grande, ele não volta a apitar mais. Então é mais fácil prejudicar um time pequeno, e o Atlético é um time pequeno na Série A. Então, um pouco dos dois, viu? Mal intencionado e ruim de serviço.
Aí é duro, né? Mal intencionado e ruim de serviço, dá no que deu, né? Porque, na minha opinião, realmente ele foi tendencioso ali. Aquela falta em cima do Luiz Fernando lá, o jogador do Flamengo tinha que levar cartão. O pênalti também, pro Atlético, o juiz fez vista grossa, só marcou o pênalti. É lamentável, né? Mas vamos falar de outra coisa. Vila Nova joga agora quarta-feira, é isso? Joga nesse meio de semana? Isso, inclusive agora há pouco a gente compareceu lá no Anés Brasileiro Alvarenga, teve a apresentação de jogadores, Vila está reforçando para a Série B, mas antes tem a Copa Verde semifinal, jogo contra o Cuiabá, nesta quarta-feira no Oba às 8 da noite. Esse jogo é de ida da semifinal, vai ter o da volta em maio lá em Cuiabá. O Vila vai se concentrar muito no Brasileiro da Série B, já estreia segunda-feira contra o Guarani, também aqui em Goiânia. E esse reforço, então, é para o Campeonato Brasileiro. Eles não chegaram a tempo de serem inscritos para a Copa Verde. 7. E o Goiás joga final de semana? Isso, o Goiás estreia sábado agora. Goiás aí com uma longa espera, né? Foi eliminado nas quartas de final do Goianão. Goiás e Ceará, lá em Fortaleza. Bela Fortaleza, hein, Jodevar? Podia mandar nós para cobrir esse jogo lá em Fortaleza, uma semana de antecedência, né? Uma semana posterior também, né? Uns 15 dias. Vamos passar para o André Isaac, preparar aí a diária, hotel, vamos cobrir esse jogo lá, né, Jodevar? Eu vou ser seu ajudante, tá bom? Um abraço.